Olá, irmãos, nós vamos dar continuidade ao nosso curso básico de teologia, agora num formato diferente, né? Nós precisamos aí dessas aulas remotas, gravadas, mas espero que dessa forma também vocês possam ser edificados e possamos aí contribuir para o crescimento, para o estudo de vocês, tá certo? É importante esse tempo de confinamento, então a gente não pode parar, então a gente utiliza aí esses meios tecnológicos para que a gente possa estar trabalhando, possa estar continuando aprendendo da palavra de Deus. É importante que os irmãos compartilhem esse vídeo com os outros alunos que porventura não estejam no grupo ou tenham alguma dificuldade com acesso ao WhatsApp, ao YouTube, os irmãos possam levar até o seu colega, se você mora perto, e possa compartilhar com eles essa aula para que possa dar continuidade ao curso. Nós já falamos sobre o que é hermenêutica, nós já falamos sobre a importância desse assunto, nós já falamos também sobre as dificuldades, os distanciamentos que existem, né, em relação ao texto bíblico, o distanciamento autoral. Nós temos aí diversos autores que escreveram o texto sagrado, nós temos o distanciamento temporal, nós estamos há mais de 2000 anos para os últimos textos escritos das escrituras. Nós temos aí a dificuldade cultural, dificuldade linguística, também o pecado ele nos afetou, né? Nós estamos tratando de um texto que é humano e é também divino, então se ele é divino, o nosso pecado, a queda afetou um pouco a nossa capacidade de compreensão das coisas de Deus, mas nós vencemos todas essas barreiras, todas essas dificuldades através da oração e através do trabalho, né? É importante que nós possamos tanto orar como estudar as Escrituras para que nós possamos compreender e entender o seu propósito e o seu significado. Nós também vimos alguns pressupostos, né? A Bíblia ela é a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus, nós cremos na existência de Deus, então nós vamos sempre fazer uma leitura das Escrituras, uma leitura hermenêutica, com alguns pressupostos, né? É impossível nós fazermos a leitura de qualquer tipo de texto sem nós termos alguns preconceitos, né? Alguns conceitos já preconcebidos. Mas nós podemos ir até as Escrituras com pressupostos corretos, né? Que é a existência de Deus, que é crendo na inspiração da palavra de Deus, que é crendo que ela é a palavra de Deus, e aí nós podemos entender e compreender melhor o texto bíblico. Nós vimos também o papel do Espírito Santo, né, na questão da interpretação, na iluminação, na iluminação que ele nos dá para a compreensão do texto bíblico, e é importante que nós também possamos conhecer um pouco da história, que nós vamos ver um pouco mais lá na frente, em outro vídeo, compreendermos também, principalmente, quais são os princípios que nós devemos seguir até hoje, princípios hermenêuticos, para que nós possamos compreender e entender melhor a palavra de Deus. Uma das ferramentas importantíssimas da hermenêutica é a questão do gênero literário. Eu gosto de sempre lembrar de um episódio que um amigo meu da faculdade, nós nos encontrávamos na hora do intervalo, discutíamos algumas coisas referentes à palavra de Deus, e uma vez ele chegou dizendo que descobriu algo. Quando alguém já diz que descobriu algo que ninguém jamais tinha visto na Bíblia, já é estranho, porque nós temos aí mais de 2000 anos
de história da hermenêutica, de interpretação, de homens e mulheres de Deus que foram usados, né, usados por Deus para entender, interpretar o texto, discutir esse texto. Nós tivemos diversos concílios, né, que sistematizaram aí uma série de regras e doutrinas. Então é difícil que alguém possa, nos dias de hoje, encontrar algo novo. Então esse meu amigo falou que viu lá em Apocalipse capítulo 9, entendeu que quando diz lá, e tinha rostos como de homens, ele disse que ali se tratava dos extraterrestres. Então, para que você não possa incorrer, né, no mesmo erro desse meu amigo, para que você não possa cometer o mesmo erro, melhor dizendo, o mesmo erro dele, você precisa de utilizar as ferramentas que nós estamos estudando, as ferramentas da hermenêutica, para que você não possa cometer esse mesmo tipo de erro, de extrair algo do texto, algo que o texto não está dizendo. Então, a Bíblia ela possui múltiplos gêneros literários, né? Diversos tipos de textos. Então, cada texto exige que você interprete esse texto de acordo com o seu gênero literário. Você não pode interpretar de qualquer maneira. Então, esse é o gênero literário, nós podemos dizer que seria também um dos pressupostos que nós podemos utilizar para interpretar a Bíblia. Você não pode interpretar um texto de narrativa da mesma forma que você interpreta um texto de poesia. Então, existem essas diferenças de literatura no gênero bíblico, no gênero literário bíblico, e nós temos que ir até esses textos, né? Se nós estamos indo lá em Apocalipse, nós temos bastante sentidos lá figurados, várias figuras de linguagem que nós devemos interpretar como figuras de linguagem, e não interpretar literalmente ou tentar alegorizar algo que já está alegorizado. A gente vai depois compreender um pouquinho mais sobre isso. Então, o que seria, né? Então, o que é o gênero literário? Se você vai assistir, por exemplo, um filme, vai colocar aí no seu Netflix ou algo parecido, e você vai lá e tem diversos tipos de filmes que você pode escolher, filmes de romance, filmes de terror, filmes de comédia, filmes de ação, filmes de drama. Então você tem diversas categorias, isso se chama gêneros, né, de cada tipo de filme. Quando você escolhe um determinado tipo de filme, você já pressupõe que você espera aquele gênero daquele filme ocorrendo no meio da dramaturgia daquele filme. Você não pode escolher um filme de ação e esperar que seja um filme com cenas tranquilas. A partir do momento que você escolhe um filme de ação, você já sabe que aquele filme terá um dinamismo, uma dinâmica bem maior, bem mais elevada que um filme de romance, que um filme ou um filme de suspense. Então é esperado já de acordo com o que você escolheu. A mesma coisa é o gênero literário das escrituras. Você não pode ler uma poesia, um cântico, um salmo, da mesma forma que você lê uma narrativa do livro de Crônicas, né? São dois tipos de textos diferentes. Então, o gênero literário nós podemos traduzir exatamente como que são tipos de textos, tipos diferentes de textos que nós devemos considerar esse tipo de texto para que nós possamos, a partir desse tipo de texto, nós possamos dar
extrair, na verdade, a compreensão daquele texto que nós estamos estudando. Então, parafraseando um teólogo chamado Van Hooser, isso funciona como uma espécie de jogo. Nós precisamos entender quais são as regras do jogo para jogar esse jogo da literatura bíblica, né? Nós, quando vamos escolher um texto e estamos diante de uma parábola para ser interpretado, nós temos que interpretar de acordo com o que aquele texto está exigindo. Está exigindo que ele seja interpretado como uma parábola. Se nós estamos diante de um texto que é um texto apocalíptico, nós temos que interpretar de acordo com as exigências daquele texto, que é uma interpretação apocalíptica. Então nós elencamos os principais gêneros literários da Bíblia, né? A Bíblia ela contém diversos gêneros literários, aí eu coloquei alguns ou os mais importantes gêneros literários, mas são muitos gêneros literários, né? Somente dentro ali dos evangelhos nós temos diversos tipos de gêneros literários, e a Bíblia no seu todo nós vamos encontrar diversos tipos de gêneros que devem ser considerados quando nós vamos fazer algum tipo de interpretação. Então nós vamos ter narrativas, né? Nós temos aí os livros históricos, né? Principalmente onde principalmente encontramos as narrativas bíblicas. Nós temos um tipo legislativo, né? Que seriam textos encontrados principalmente no Pentateuco, que são as leis de Deus. Nós temos literatura de sabedoria, que nós podemos ver, por exemplo, no livro de Provérbios, livros com literatura profética, né, encontrado nos livros proféticos, cânticos, que seriam salmos, né, cartas que nós vamos encontrar aí no Novo Testamento, parábolas que nós vamos encontrar dentro dos evangelhos, que possuem aí também literatura apocalíptica, possui também narrativas, e nós temos também a literatura apocalíptica encontrada principalmente no livro de Apocalipse. Então, é necessário a gente entender que esses tipos de literatura, esses tipos de gênero são encontrados na Bíblia, e eu não posso descartar isso. Eu não posso interpretar homogeneamente todos os textos. Eu não posso interpretar da mesma maneira todos os textos bíblicos, né? Nós vamos ver depois, nós estivermos aí estudando um pouco sobre a história da interpretação no próximo vídeo, que a escola de Alexandria, né, os proeminentes, os grandes nomes da escola de Alexandria fizeram muito isso, né? Eles tentavam extrair uma verdade oculta que o texto não estava dizendo, e esse é um dos erros de você não levar em consideração o gênero literário. Por exemplo, a parábola do bom samaritano, né? Se nós estamos diante de uma parábola, nós temos que entender que verdade central aquela parábola está querendo dizer. Então, eu tenho que interpretar ela como uma parábola e não como uma história, né? Jesus contou uma parábola do bom samaritano, que pode ter acontecido aquele fato, e pode não ter acontecido, mas o foco que você tem que dar à parábola o sentido que você tem que dar, qual é a verdade central que ele estava querendo dizer ao contar aquela parábola, né? Você vê pessoas fazendo diversos tipos de pregação,
isso desde a escola de Alexandria até hoje, dando significado para cada item, para cada objeto que é encontrado dentro da parábola. Quando na verdade às vezes toda a história ela tem apenas um propósito de dizer algo bem definido, bem direto para a compreensão dos ouvintes. Então, por exemplo, a parábola do bom samaritano, ela tem o sentido de responder uma pergunta, né, de quem é o meu próximo. Então Jesus contou toda aquela história simplesmente para responder a pergunta de quem é o meu próximo. O próximo é aquela pessoa que está diante de mim precisando, mesmo que eu tenha alguma dificuldade com aquela pessoa, alguma dificuldade cultural, se aquela pessoa é minha inimiga, se aquela pessoa não é do meu hall de amigos, não é da minha cultura, não é da minha família, não é do seio de pessoas que eu convivo. Então, o foco, o objetivo é único, para expressar uma verdade central daquela parábola. Aí nós vamos ver depois algumas interpretações alegóricas que distorcem, né? Toda a parábola tenta encontrar um significado para cada tipo de pessoa que aparece na história, para cada tipo de objeto que aparece na história, e é importante a gente saber desses tipos de gêneros para que quando nós nos depararmos com esses tipos de gêneros, nós possamos entender. Não, é uma parábola, então aqui existe uma verdade central que deve ser extraída e eu devo entender qual é essa verdade central. Não, aqui é uma narrativa, então é um fato histórico que diz o que aconteceu, né? Mesmo que ali naquela narrativa, naquele relato histórico, não tenha uma doutrina, algo, digamos, espiritual para ensinar, mas tem fatos importantes que aconteceram, que fazem parte de toda a história de Israel, a história do povo de Deus, que nos leva até a pessoa de Jesus. Então, nem sempre aquele relato histórico, aquela passagem, vai estar se referindo diretamente a Jesus, mas vai estar relatando como esse povo que foi escolhido por Deus chegou até, de que maneira eles chegaram até a época de Jesus, relatando o que aconteceu desde quando eles foram escolhidos até a encarnação de Cristo. Então, eu vou ler a narrativa com um olhar de narrativa, não com um olhar de lei, de doutrina, e por aí vai. Então existem essas diferenças dos gêneros literários encontrados nas escrituras, e esperamos que possamos utilizar essa ferramenta na nossa interpretação. Posteriormente nós vamos estar falando mais de homilética, mais da arte de pregar, e isso é fundamental para quando nós formos expor o texto bíblico na nossa pregação. Então, espero que essa aula tenha sido útil para você, que você possa utilizar esta ferramenta, e nós voltaremos em seguida falando um pouco sobre a história da interpretação bíblica. Nós vamos falar um pouco sobre a escola de Alexandria, a escola de Antioquia. Vamos tentar ir até os reformadores, não vamos nos prolongar muito por conta do tempo, e vamos finalizar com a questão dos princípios, os principais princípios de interpretação que nós devemos seguir até hoje. Até mais, pessoal, e fiquem com Deus.